Boa noite, pessoal. Vamos agora, gravar nossa semana 3 do PET, volume 2, primeiro período da EJA. Nessa semana 3 do nosso PET, volume 2, do primeiro período, nós vamos estar falando sobre a escravidão e resistência, Nós vamos ver algumas formas de resistência da escravidão. Vamos aqui para a atividade. A número 1, ela vem nos perguntando o seguinte: cite as diversas formas de resistência utilizado pelos negros para fugir do trabalho escravo. Vocês têm o texto de vocês aí. O texto de vocês é forma de resistência escrava. Dentro desse texto de vocês vão ter um trecho que vai estar explicando como é que eram as diversas formas de resistência, utilizado pelos negros para fugir do trabalho escravo. Eu marquei aí com marca-texto esse trecho que vai estar explicando para vocês. Onde que nós temos o título A Forma de Resistência Escrava. Durante todo o tempo em que foram escravizados, os negros lutaram pela sua liberdade. Então nós sabemos que durante os 300 anos de escravidão, os negros, eles lutaram pela sua liberdade. As formas de resistência do negro ao trabalho escravo foram os mais variados. Como que eram essas formas de resistência? Eles resistiam através de revoltas, fugas, suicídio, assassinato dos seus senhores, a feitiçaria, a capoeira, ou impermeabilidade cultural, foram estratégias frequentes de resistência no dia a dia dos seus cativeiros. Mas, sem dúvida, foram os quilombos a estratégia de resistência mais importante. Então, nós vamos ver aqui nesse texto de vocês que durante todo o tempo em que foram escravizados, os negros lutaram pela sua liberdade. E como que eram as formas de resistência do negro ao trabalho escravo? Foram os mais variadas, Como que eram essas formas? As formas de resistência. Os negros, eles resistiam, o trabalho escravo através de revoltas, onde que nós vimos lá, nós vamos ver na semana 4, a revolta dos males, que é uma revolta escravista, onde que os escravos revoltosos pela escravidão revoltaram e fizeram essa revolta na Bahia, lá em Salvador. Lá na semana 4 vocês vão ver sobre isso. Então as formas de resistência, do trabalho escravo, de fugir do trabalho escravo, era como? Através de revolta, da fuga. Os escravos fugiam dos engenhos coloniais. Esses escravos fugiam desses engenhos coloniais, iam buscar refúgios no meio dos matagais, no meio das matas, onde que esses refúgios, esses lugares que eles fugiam dos engenhos coloniais e buscavam refúgios, embrenhava nesses matos lá fora e buscava refúgio, esses lugares receberam o nome de quilombos, Também tinha a forma de resistência através do suicídio, onde que os escravos, insatisfeitos com o trabalho e com a forma de escravidão que eles estavam sofrendo, tinha alguns escravos que cometiam suicídio. Também tinham assassinado seus senhores. Esses escravos revoltosos com a forma de trabalho escravo que eles vinham sofrendo, eles acabavam assassinando os senhores de engenho. Também tinha a feitiçaria, que era uma forma de resistência utilizada pelos negros para fugir do trabalho escravo. Também tinha a feitiçaria, a capoeira, a impermeabilidade cultural. Foram estratégia frequente de resistência no dia a dia dos seus cativeiros. Mas, sem dúvida alguma, foram os quilombos a estratégia de resistência mais importante. As revoltas dos escravos no período colonial, embora muitas vezes planejada, acabaram por não acontecer, o que não impediu o medo da população branca de que algumas delas se tornassem bem-sucedidas. E aconteceu. Houve aí algumas delas que se tornou bem-sucedidas, onde que a coroa portuguesa, a população branca, eles ficavam com medo de alguma dessas revoltas ser bem-sucedida. E aconteceu que foi
o quilombo dos Palmares. Os quilombos dos Palmares, ele foi um grande quilombo, uma grande quantidade de escravos, onde que esses negros fugia dos engenhos e começaram a formar esse quilombo dos Palmares na Serra da Barriga, no estado de Alagoas. Né? Aí nós temos aqui a pergunta, o que era um quilombo? Vem me perguntando para nós o que era um quilombo. Vocês vão ter aí também um texto de vocês, e eu marquei no texto de vocês um trecho onde vão estar explicando para nós o que era o quilombo. O que era quilombo? Os quilombos, o que era quilombo? Os quilombos eram comunidades formadas por negros fugidos, os chamados quilombola. Então, quando pergunta para nós o que é quilombo, o que é um quilombo? O quilombo era comunidades formadas por negros fugidos, né, os chamados quilombola. O nosso território é um quilombo, nós somos quilombola, porque os nossos antecedentes, os nossos ancestrais, eles fugiram da Bahia, lá do sul da Bahia, do norte da Bahia, eles fugiram dos engenhos coloniais e se refugiaram aqui nesses nossos territórios e começaram a se formar os quilombos aqui. Então, assim, quem eram os quilombos? Quilombo era comunidades formadas por negros fugidos, os chamados quilombola. Os quilombo foi o termo, né? O quilombo foi o termo usado para designar os redutos de negros fugidos, sobretudo no século XVIII. Até o século XVII, usava-se mais comumente a palavra mucambo. Né? Quilombo também significa mucambo. Em meados lá do século XVII para o século XVIII, né, usava-se mais comumente a palavra mucambo. De acordo com algumas versões, o termo quilombo é derivado quilombo, de origem angolana, o que traduziria uma organização social de comunidades guerreiras formada por uma grande variedade de etnias para participar de uma organização. Então, quando pergunta para nós o que é um quilombo, né? Os quilombos eram comunidades quilombola por negros fugidos, os chamados quilombola, né? Os quilombos eram comunidades formadas por negros fugidos, os chamados quilombola, os redutos de negros fugidos durante o século XVIII, numerado do século XVII. Então, vocês vão colocar na 2 o que era quilombo, nós temos aí marcado. A 3, ela vem nos perguntando o seguinte: o que era um quilombo segundo a origem angolana? O que era um quilombo segundo a origem angolana? O que vocês vão colocar? No século XVI, usava-se mais comumente a palavra mucambo, né? Que era quilombo, significa também quilombo. De acordo com algumas versões, o termo quilombo é derivado de qui mais lombo, que é K-I-I mais lombo, de origem angolana, o que traduzia uma organização social de comunidades guerreiras formada por uma grande variedade étnicas para participar de organização. Então, o que era um quilombo segundo a origem angolana? O que era o quilombo? O termo quilombo é derivado de qui mais lombo, de origem angolana, o que traduzia uma organização social de comunidades guerreiras formada por uma grande variedade étnicas. Vocês vão colocar isso aí na número 3. Então, toda vez que vocês vão ouvir falar sobre quilombo, vocês vão lembrar que quilombo é formado, né, por uma quantidade de guerreiros, formado por grande quantidade de variedade étnica, onde que os nossos ancestrais fugia dos engenhos coloniais. Eles fugiam como uma forma de quê? De resistência do trabalho escravo. Eles acabavam fugindo e alojavam ali num determinado lugar dentro de uma mata ali e começavam ali a formar os quilombos, as comunidades quilombolas. Então, esse trechinho marcado por marca-texto, vocês vão colocar na número 3. A número 4, ela pergunta para nós o seguinte: segundo o Conselho Ultramarino de 1740, o que o rei de Portugal considerava como quilombo? Aí, né, a consulta do Conselho Ultramarino de 1740 considerava-se quilombo toda habitação de negros fugidos que passasse de 5 em parte despovoada, ainda que não houvesse ranchos levantados, nem se achasse vilões nele. Muitas vezes essas comunidades abrigavam
além dos negros fugidos. Lembrando que quilombo, considerava-se quilombo todas as habitações de negros fugidos que passassem de 5 pessoas. Então fugiu lá numa determinado, os nossos ancestrais fugiu lá da Bahia umas 10 pessoas e se refugiaram aqui no Jacaré Grande, na Vila dos Poções. Já era considerado como um quilombo, porque tinha mais de 5 pessoas em parte, né, despovoada. Ainda que não existisse naquela época uns ranchos levantados, nem se achasse algum vilão nele, mas era considerado como quilombo, porque ali estava reunido mais de 5 negros fugidos. Naquele lugar que aqueles negros se alojou, já era considerado como quilombo, ou uma comunidade quilombola, né? Muitas das vezes essas comunidades abrigavam além dos negros fugidos. Então, além dos negros que fugiam dos engenhos coloniais, fugindo do trabalho escravo, além desses negros, eles montavam lá os seus quilombos, os quilombolas, lá reunido. A passagem de 5 negros já era considerado como quilombo. Muitas das vezes essas comunidades não só abrigavam os negros, mas abrigavam também brancos, mestiços, que também fugiam né, de determinados lugares, ficava lá nesses quilombos. Nós temos a número 5. A número 5 ela vem perguntando para nós: como era a vida em torno dos quilombos? Como era a vida dos quilombolas em torno dos quilombos? A vida nos quilombos girava em torno da agricultura, da caça, da coleta. Contudo, os quilombolas também conseguiam sua sobrevivência por meio de assaltos, furtos, sequestro de escravos, ataques a pinhares de propriedade de branco. Então, como que era a vida em torno dos quilombos? Hoje não, nós já não praticamos quase isso. Ou seja, o assalto e o furto e o sequestro. Mas naquela época dos nossos ancestrais, quando eles fugiam dos engenhos coloniais, eles acabavam fugindo como forma de resistência ao trabalho escravo. Eles fugiam ali, começavam a se abrigar no meio de um matagal aí, começavam a se formar os quilombos. Eles começavam uma forma de sobrevivência daquele quilombo. Como que era a forma de sobrevivência daquele quilombo? A vida dos quilombolas, ou seja, a vida daqueles quilombos, girava em torno da agricultura. Onde que ali aquele quilombo começava a plantar mandioca, milho, feijão, né? A caça também. Além da mandioca, o milho, o feijão, outros determinados tipos de agricultura, de cereais, que os quilombolas produziam ali naquela terra daquele quilombo, eles também praticavam a caça, onde que eles caçavam animais silvestres, animais selvagens, para a sua própria alimentação. Também tinha a coleta, onde que os escravos eles coletavam frutos do mato para a sua sobrevivência. Contudo, os quilombolas também conseguiam a sua sobrevivência por meio de assalto. Aqueles quilombolas começavam a assaltar os engenhos, começavam a assaltar os senhores. Acontecia furto também, eles furtavam as fazendas vizinhas dos quilombos, sequestros, né, de escravos e ataques a pinhares, a propriedade de brancos. Eles também faziam isso. Isso era o que? Era a forma de sobrevivência dos quilombolas no quilombo. Então, como que era a vida em torno dos quilombos? A vida nos quilombos girava em torno da agricultura, da caça, da coleta. Contudo, os quilombolas também conseguiam sua sobrevivência por meio de assaltos, furtos, sequestros de escravos e ataques a pinhagens e as propriedades dos brancos. Essa era como que era a vida em torno dos quilombos. Aí nós temos a pergunta 1, que é a atividade 2. Ela vem nos perguntando o seguinte: na perspectiva do autor, o que representou Palmares para os autores coloniais e para a monarquia portuguesa, né? Nós sabemos que o quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da história brasileira. Então, o quilombo dos Palmares ele foi o maior quilombo da história brasileira, abrigando a mil e poucos escravos, né?
Então, na perspectiva do autor, o que representou Palmares para os autores coloniais e para a monarquia portuguesa? Palmares foi com efeito o maior rebelião, né? A maior rebelião. Palmares foi como efeito a maior rebelião e a manifestação mais emblemática, como é sabido, dos quilombos coloniais. Nós sabemos que Palmares ele foi o maior quilombo e ele também resistiu por várias tentativas os ataques do comando do Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho arrumou suas tropas e mandaram atacar Quilombo dos Palmares por várias vezes e eles não conseguiram derrotar o Quilombo dos Palmares, porque o Domingos Jorge Velho mandava soldados para lá, nós vamos ver lá também na semana 4, Domingos Jorge Velho mandava soldados para atacar Quilombo dos Palmares e não conseguia, às vezes os soldados acabavam morrendo, né, e não conseguiram atacar o Quilombo dos Palmares. Então Palmares foi com feito a maior rebelião e manifestação mais emblemática, como é sabido, dos quilombos coloniais. Resistiu por cerca de 100 anos às expedições repressivas, né, que promoveu assaltos aos engenhos e povoações coloniais e estimulou fuga em massa de escravos na capitania. Então, Quilombo dos Palmares, ele resistiu por cerca de 100 anos, né, às expedições repressivas do Domingos Jorge Velho. Quilombo dos Palmares promoveu assalto aos engenhos, né, e povoados coloniais e estimulou fuga em massa dos escravos na capitania naquela época. Palmares provocou inquietação entre os colonos, né, padres e funcionários do rei, que a própria monarquia portuguesa foi submetida a inúmeras pressões. Então, o próprio governo português, ele estava começando a ter medo do Quilombo dos Palmares, porque o Quilombo dos Palmares foi o quilombo mais forte daquela época, lá do século XVIII para o século XIX. O Quilombo dos Palmares foi um quilombo mais forte, mais resistente. Ele resistiu por 100 anos, né, às expedições repreensivas, dos ataques dos colonos, e só no finalzinho que eles conseguiram derrotar o Quilombo dos Palmares, né? Que foi dia 20 de novembro de 1695, salvo eu, se eu não estou equivocada. Que nós também comemoramos o Dia da Consciência Negra. Então, Palmares provocou inquietações entre os colonos. Padres e funcionários do rei, que a própria monarquia portuguesa foi submetida a inúmeras pressões dos Quilombos dos Palmares. Aí nós temos a atividade 3, que pergunta o seguinte: com base no conteúdo do subtítulo, a resistência escrava e nas informações de Liber e de Paiva, redige um texto sobre a resistência da América Portuguesa. Vocês podem pegar, quem tiver acesso, tem um livrinho, ele chama História, Sociedade e Cidadania, ele é do 8º ano, de Alfredo Bosio Júnior. Esse livro fala tudo sobre as resistências, né, da América Portuguesa, dos escravos, né. Vocês, através desses textos que vocês têm, vocês também conseguem redigir um texto. Só que eu fiz um pequeno aqui condensado, só para explicar a vocês mais ou menos. Mas essa pergunta, ela é uma resposta pessoal. Vocês podem redigir um texto sobre a resistência da América Portuguesa, a resistência da escravidão, né, na América Portuguesa, com suas próprias palavras. Então vocês podem usar a internet ou o livrinho que eu falei com vocês, que é História e Sociedade e Cidadania, que é um livro de Alfredo Bosio Júnior do 8º ano. Só que eu fiz o condensado para vocês aqui. O Brasil foi construído por meio da escravidão. Então nós sabemos que nosso território brasileiro foi construído por meio da escravidão. A violência, a crueldade, principalmente a falta de liberdade, foram fatores que contribuíram para que os indivíduos escravizados resistissem a tamanha tirania. As fugas, a desobediência, os assassinatos dos senhores e feitores são apenas alguns exemplos das diversas formas de manifestações de resistência. A prisão que esses movimentos trouxeram foi fato de importância e inimativa para a liberdade e a abolição da escravatura no Brasil. Então, assim, nós sabemos
que o Brasil ele foi construído em cima da escravidão, onde que trazia lá, arrancava os africanos do seu berço lá, que era a África, trazia eles navio negreiro, apertado, tumultuado nos porões ali, junto com o rato, sofria muito para chegar, atravessar o Oceano Atlântico, até desembarcar eles ali na Bahia, Pernambuco e Recife, onde que a Bahia foi o maior centro de escravos naquela época. Então, assim, os escravos, além de sofrer a violência, a crueldade, a falta de liberdade, né, que foram os fatores que contribuíram para que esses indivíduos escravizados resistissem a essa tamanha tirania. As fugas, as desobediências, os assassinatos dos senhores feitores são apenas alguns dos exemplos das diversas formas de manifestação de resistência da escravidão, onde que os escravos queriam suas liberdades. Eles queriam deixar de sofrer ali aquela escravidão, sofria com a escravidão, não tinha liberdade. Aqueles que praticassem ali algum tipo de desobediência, acabava sendo, não sabia que era chicoteado, colocava eles ali num tronco e batia, gente, pessoas humanas, só porque era negro, só porque era preto. Tinha que sofrer isso. Os colonos, os colonizadores, os senhores dos engenhos, os brancos, pegavam essas pessoas só porque era negra, escravizava, espancava, deixava amarrado num tronco, sofria muita violência em cima disso aí. Então os negros, insatisfeitos com isso aí, começaram a se revoltar, começaram a se fugir, a formar quilombos em busca da sua liberdade, deixar de ser considerado como um animal, como um bicho sem valor algum, né? Nós sabemos que nossos antepassados, nossos ancestrais sofreram muito para que hoje nós tivéssemos a nossa liberdade que nós temos hoje. Quantos negros morreram, derramaram seu sangue para nos dar a liberdade que nós temos hoje? Então nós, só para fechar o vídeo, nós, descendentes de quilombo, remanescentes de quilombos, nós temos que ter orgulho da nossa pele, ter orgulho do nosso território, ter orgulho da nossa origem, porque muitos sofreram para que hoje nós tivemos os direitos que nós temos hoje. Ok, pessoal? Foi só um desabafo mesmo com vocês nessa parte final do vídeo. Dúvida, estou à disposição.